A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Nós vamos estar falando essa noite sobre escravos ou livres. Escravos ou livres. Só quero que você guarde uma frase essa noite, tá? Só em Cristo eu sou plenamente livre. Só em Cristo eu sou plenamente livre. Gálatas 4, 1 a 11 diz assim a palavra do Senhor. Não estranhe um pouco a versão, tá? Eu estou usando a versão nova, a versão transformadora, tá? Então talvez vai ser um pouquinho diferente aí da que vocês têm. Diz assim a palavra do Senhor: "Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e, uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou ano. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil." Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de livremente estarmos reunidos neste lugar para adorar e bendizer o seu nome. Temos liberdade para abrir a tua palavra também e a estudarmos e ver o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes e corações para aprendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E que eu também não vá além daquilo que a tua própria palavra ensina. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Talvez uma melhor divisão dos capítulos 3 e 4 deveria incluir esses 11 versos iniciais do capítulo 4 no finalzinho do capítulo 3. Talvez não foi uma divisão muito feliz que foi feita quando fizeram as divisões por versos e capítulos da Bíblia. Porque Paulo continua tratando sobre o mesmo assunto, que é lei e graça. Como eu sou escravo da lei e como eu tenho liberdade na graça. Mas deixando esses detalhezinhos aí de lado, que não influenciam em nada o que a palavra de Deus quer nos ensinar, nós podemos ler desse texto e observar ele de uma forma mais abrangente e ver que Paulo está usando alguns exemplos aqui, principalmente um exemplo para mostrar como que eu era como antes de Cristo e que eu sou depois de Cristo. Ele usa o argumento, ou uma metáfora, um exemplo de um herdeiro. Um herdeiro que provavelmente novo, mas enquanto ele não tinha atingido a idade para receber a herança, ele estava sob o domínio, ele estava debaixo da autoridade de tutores, aí, pessoas que iriam ensinar ele, tá? O aios, aí vai dizer algumas
aversões, e administradores, aqueles que administravam seus bens também. Ele não tinha mais autoridade do que essas pessoas que provavelmente eram escravas. Ele, como herdeiro, ele era dono dessas pessoas, mas ele não tinha mais autoridade do que essas pessoas. Essas pessoas tinham autoridade sobre ele. E Paulo está fazendo essa analogia entre esse herdeiro e agora quem está com a sua posição em Cristo. Sem Cristo eu estava sob a lei, eu estava debaixo do jugo da lei, debaixo também do jugo das coisas deste mundo. Eu não era livre, eu era escravo das coisas deste mundo, escravo da lei. Mas agora em Cristo eu tenho uma nova posição. Eu sou livre. Eu não preciso mais viver debaixo do jugo dessas coisas. Essa semana que passou, semana passada, um pouquinho do mestrado, e algumas tratando sobre teologia bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas o professor tratando algumas coisinhas, eu falei, puxa vida, eu peguei algumas coisinhas, isso aqui vai dar para usar na minha mensagem. Porque estava tratando justamente sobre isso. Ele disse duas coisas. Primeiro, a lei diz, não adultere. Ele está mostrando o lado negativo do ser humano, pois este não tem como cumprir a lei. A Bíblia diz, não cobice. Quem nunca cobiçou aqui? Você não cumpriu a lei. Você já está escravo da lei por não ter cumprido. Essa é a finalidade da lei, mostrar o lado negativo do ser humano, o quanto é impossível ele cumprir as exigências divinas. Mas o Espírito, ele diz, seja fiel. Ele mostra o lado positivo da lei. Ele mostra aquilo que a lei mostra de forma negativa, o Espírito diz, mostra o lado positivo. Não adultere, seja o quê? Fiel. Você consegue. Não cobice, você consegue. E Stephen Kirchner, que foi esse meu professor nesse mestrado agora, disse assim, a frase dele, eu gostei muito dessa frase. A lei não produz vida. A lei não produz vida, pois é a autópsia de um cadáver. O Espírito Santo é o sopro de Deus que dá vida a um cadáver. A lei não produz vida, pois é a autópsia de um cadáver. O Espírito Santo é que dá vida, pois ela é o sopro de Deus sobre o cadáver. Eu e você, sem Cristo, éramos um cadáver. E a lei só dava uma autópsia, só mostrava eu inteiramente o que eu era. Um miserável pecador, sem esperança nenhuma, sem possibilidade alguma de cumprir a lei. Mas por causa do Espírito Santo, Deus me deu fôlego novo de vida. Agora eu tenho nova vida. Aquele cadáver que não tinha nada de bom, agora pode ser alguém em Cristo. É em Cristo, não em mim mesmo. Só em Cristo. Romanos 6, e nós vamos zapear um pouquinho nessa noite na Bíblia. De 12 a 23, não precisam abrir, tá? Eu vou estar lendo. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade.
o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A diferença de um escravo e a diferença de um livre. Morto e vivo. Escravo da lei, morto. Escravo de Cristo, vivo. É a escolha que você tem que fazer. De que lado você quer estar? Do lado da escravidão do pecado? Ou do lado da escravidão da justiça que conduz à vida? Em Cristo nós temos liberdade de escolha. Essa é a realidade. Quanto mais eu busco a Deus, mais íntimo eu estou dele e mais liberdade eu tenho com ele também. Por isso o tema desse ano, intimidade com Deus. Não tem como eu ser íntimo de Deus se eu ainda sou íntimo das coisas deste mundo. Se eu sou íntimo das coisas deste mundo, eu me torno escravo deste mundo. Essa é a realidade. Torno-me escravo de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas paixões. Mas como nós queremos viver realmente? Livres em Cristo, tendo prazer realmente em servi-lo por amor, por aquele que nos salvou, ou viver ainda como escravos do pecado? Por isso, nesta noite nós vamos ver algumas atitudes que nós tínhamos e temos diante da lei. Primeiro, é que nós éramos escravos da lei. Ele começa do verso 1 até o verso 3, fazendo essa analogia, como eu já disse, a de um herdeiro que ainda não tem a maioridade civil, né? Hoje a maioridade civil no nosso país, 18 anos. Então até os 17 anos, se é uma pessoa herdeira, ele não tem direito nenhum de assumir os bens do pai, a não ser que o pai, tem um termo jurídico para isso, o emancipe, né? Então antes, o pai dá uma procuração, faz um papel na justiça, emancipando o filho antes da idade dos 18 anos. Aí o filho tem direito a receber a herança. Caso o pai não faça isso, ele só vai receber a herança após os 18 anos. Enquanto não completa essa idade, ele está debaixo da autoridade de quem comanda os bens. Ele não pode mexer ou fazer nenhum gasto ou fazer qualquer negócio usando aqueles bens que ele ainda não tem. De posse total. Ele tem, mas não é dele ainda. Nós éramos assim. Enquanto Cristo não veio a este mundo, nós estávamos sob o jugo da lei. A lei dizia: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ela não me dava escolha, você não tinha escolha. Ela só me apontava: olha, não adianta, por mais que você faça, por mais que você venha aqui ao templo, por mais que você faça sacrifícios, por mais que você seja devoto, por mais que você participe de todas as festas anuais que eu ordenei, jamais você vai atingir o nível exigido para que você tenha ter acesso a mim. O nível de exigência da lei, ela não tinha objetivo de salvar, ela tinha objetivo realmente de apontar a pessoa e falar assim: é impossível por você mesmo fazer qualquer coisa que alcance Deus. Porque a lei não tinha objetivo de salvar, mas apontar Cristo. Era esse o objetivo da lei. Efésios 2, 8, 9, não é obras, é graça. Não é por aquilo que eu faço, mas é por o que Deus fez. Enquanto nós não nascemos de novo, enquanto nós não cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, eu já estou começando a usar o termo nascer de novo, porque você fala: você é crente? Sou. Você é evangélico? Sou. Quando você se converteu? Não sei. Um nascido de novo, aquela pessoa que já teve já teve um dia, ele tem um dia específico, que ele fala: esse dia
eu realmente crie em Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. É um marco na vida dele. O meu é maio de 99. Foi nesse dia, num domingo, dia 23 de maio, em que eu criei em Cristo como meu Salvador, em que eu nasci de novo. Até então eu estava escravo da lei, escravo das coisas deste mundo. Enquanto eu não nascia de novo, já preencheram aí, né? Primeiro eu sou escravo o quê? Da lei, aí no boletim. Tá? Enquanto não nasci de novo, enquanto a pessoa não nasce de novo, enquanto ela não tem realmente uma convicção de que eu criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, enquanto eu não tenho fé nesse fato, eu não sou salvo. A partir do momento que eu tenho essa fé, essa convicção, eu sou salvo. É isso que a Bíblia diz. Enquanto eu não nasci de novo, eu estou sob a tutoria da lei. Verso 1 e 2. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. A lei me escravizava. Quando você lê Levíticos e Deuteronômio, que é uma recapitulação, na realidade, da lei, né? O pessoal que fez Deuteronômio tem que estar com isso, tinindo. É uma recapitulação da lei, e Deus está renovando a sua aliança com o seu povo. Deuteronômio, não é só uma mera recordação, tá? Deuteronômio já é pouco tempo antes do povo entrar na terra de Canaã. Mas quando você lê Levíticos, principalmente quando Deus está estabelecendo a lei, havia uma série de normas. Olha, se você cometer tal tipo de pecado, você tem que fazer isso, isso. Tá? Você tem que oferecer um novilho. Se você não tem um novilho, é uma ovelha ou um cabrito. Tá? E se você não tem nenhum desses, uma vinha. Se você não tem não conseguiu nem pegar uma pombinha, então uma flor, um pouco de flor de farinha, com azeite, assim, assado. Era uma série de normas. Se você tivesse a lepra, hoje chamado hanseníase, né, o nome, você tinha que ficar isolado. O sacerdote tinha que ir lá olhar depois de você de 7 dias. E tudo. Se aparecesse um mofo assim na sua casa, né, o sacerdote tinha que ir lá olhar. A casa tinha que ser retirada, todo mundo da casa. E se aquilo lá não mudasse, ficasse aquele mofo lá, a casa era para ser destruída. E tudo era para ser queimado. Havia uma série de exigências dentro da lei para a pessoa estar cerimonialmente pura ou cerimonialmente impura. Se ela tocasse um cadáver, ela estava impura. Se um homem ou uma mulher tivessem relação sexual, eles estavam impuros até o final do dia. Era uma série de exigências. E se você não cumprisse uma delas, você não atingiu o quê? O padrão divino. O que você tinha que fazer? Pegar, ir lá e oferecer exatamente aquilo que Deus tinha ordenado. Era uma escravidão. Eu não tinha liberdade. Se ele não fizesse exatamente da forma que o Senhor tinha ordenado, Deus simplesmente disse: eu rejeito, eu não aceito. É interessante que quando nós vemos em Levíticos a estipulação da lei e a ordenação de Arão e seus filhos como sacerdotes, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles entram no santuário com fogo estranho. O que Deus faz? Fulmina, mata eles naquele mesmo momento. Não tem nem chance de se explicar. Pô, Senhor, não, desculpa, a gente não tinha entendido direitinho aqui. Deus não quis nem saber. É assim que funciona. Não obedeceu, morreu. Era dessa forma. Se houvesse incesto, era para ser matado, era para matar quem tinha cometido isso. Não tinha escolha. Se você matou uma outra pessoa, você também ia pagar com a sua vida. Não tinha escolha. Se você abortou, você praticou aborto, você pagava com a sua vida. É gostoso viver sobre a lei? Não é. É um peso. Levítico 26. Vai ter uma série de bênçãos e maldições.
Não façam nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias, a terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da época da colheita de frutas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em tua terra. Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados do seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor e os tornarei férteis e multiplicarei o seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei os jugos de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, e aí começa, se vocês não derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Se amearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se apesar disso tudo vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto ao ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Trarei contra vocês a guerra com a maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão alimento por peso, e mesmo tendo que comer, não se saciarão. Se apesar disso tudo ainda se recusarem a me obedecer e continuarem a se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. E isso aconteceu no cerco de Jerusalém no ano 70. E com Nabucodonosor também. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra. Os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará deserta, as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver deserta, desolada, e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará dos anos sabáticos que lhe foram negados. Finalmente ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas. Desfrutará os descansos que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo.
Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir aos seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras, e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras, e seus inimigos por causa dos seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem em mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque, de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos e descansos enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Tudo isso aqui aconteceu exatamente como o Senhor disse que ia acontecer. Porque a nação de Israel desobedeceu à lei do Senhor. Eles estavam sobre a lei, debaixo desse jugo pesado, mas eles tinham que cumprir. Que jugo pesado eles estavam. Mas eles fizeram tudo isso também porque eles estavam sob a tutoria do mundo. Verso 4 e verso 3 de Gálatas vai dizer isso. O mesmo acontecia conosco. Era como as crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. A nação de Israel não conseguia cumprir a lei, porque além de estar sob a escravidão da lei, sobre a tutoria da lei, ela também estava, o ser humano está, sob a tutoria do mundo. Nós somos escravos das coisas deste mundo, quando não nascemos de novo. Enquanto nós não cremos em Cristo, nós estamos sob a servidão de Satanás. Eu tenho dito na sala dos casais, né? Desde o ano passado, já disse aqui isso na igreja também. O seu filho nasce filho de Satanás, filho do diabo. É isso que a Bíblia me diz. E você, pai, tem a responsabilidade de tirar ele dessa condição, porque ele já nasce escravo deste mundo. Ele não tem desejo próprio. O desejo é sempre satisfazer a sua carne. Nós temos cuidado da filha da prima da Silvia, né? De vez em quando, agora, né? Desde criancinha, tem 9 meses. 9 meses. Você pega ela no colo, né? Fica com ela, põe ela no chão para você ver. Começa a dar ranhetice. O que é isso? É o pecado no coração dela, querendo fazer a vontade dela, querendo que nós fiquemos com ela no colo, não deixemos ela no chão ali. Satisfaça a minha vontade, pegue eu no colo. É isso que ela está dizendo quando ela está falando. Mas nós fazemos a mesma coisa quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos da carne. Não cobiça, não adultere, não mate, não furte, não fale mal do seu irmão, pelo contrário, ame. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós somos escravos do pecado quando não nascemos de novo. Nós não temos desejo de fazer mais nada a não ser pecar. Romanos, eu disse que nós íamos apiar bastante, nós vamos. 7. (14 a 25) diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Então a lei que Deus deu não é ruim não, ela é boa. Porque ela me mostra o quão indigno eu sou, como homem, de cumprir os requisitos de Deus. Ela tem uma finalidade, me apontar para Cristo, então ela é boa. O problema está em mim. O problema não está na lei, o problema está o quê? Em mim, em você. Pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço.
Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Então, se eu sei que a lei diz não adultere, eu vou adultero, o problema está em quem? Em mim, porque a lei disse não faça isso porque isso é errado. Eu fui lá e fiz. O problema é disso. É errado fazer isso. Eu fui lá e fiz. E, portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri que esta lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, pois percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Eu não posso dizer que a lei é ruim, porque a lei está mostrando quem eu sou de fato. Lembra? A lei é a autópsia de um cadáver. Ela abre a mim e me mostra a podridão que eu sou internamente. Essa é a finalidade da lei. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo eu posso ser livre da escravidão do pecado em minha vida. Graças a Deus porque em Jesus Cristo, naquela cruz, eu tenho o meu perdão de pecado. Porque enquanto eu não nascer de novo, eu estou sob a tutoria da lei, e estou sob a tutoria deste mundo, ou dos meus desejos, porque eu não vou fazer aquilo que Deus quer, mas eu vou fazer aquilo que eu quero, é os meus desejos, a minha vontade, e isto é pecado, isto é pecado. Sem Cristo, sou escravo da lei. Mas em Cristo, primeiramente, eu sou resgatado da escravidão da lei. Sou escravo da lei, mas resgatado por Cristo. Ponto 2 aí, pode anotar. Resgatado por Cristo. Verso 4 a verso 7 vai mostrar esse fato. Paulo faz essa analogia para mostrar que o ser humano não tinha possibilidade alguma de se libertar do jugo, da escravidão da lei. Mas precisa de uma pessoa, Jesus Cristo, vir a esse mundo, sob a maldição da lei, para que ele pudesse me dar a libertação dessa escravidão. O Cristo, o Messias prometido, necessitou vir a este mundo para que o ser humano, ele pudesse ter liberdade, ele pudesse ser livre desse jugo, dessas amarras, dessas correntes, que por si só, ele jamais conseguiria se libertar. O salário do pecado é a minha paga. Se não fosse por Cristo ter vindo a este mundo, morrer naquela cruz, eu não teria como ser resgatado da escravidão do pecado. Eu continuaria lá. Mas quando eu creio em Cristo, Ele diz, vem para cá. Ele me resgata. Ele me tira de debaixo desse jugo de escravidão e me coloca agora num novo nível, num novo patamar. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Ele deu do seu Espírito Santo para mim, que me dá um novo fôlego de vida. Eu tenho agora vida em Cristo. Um morto que não valia nada, agora em Cristo, agora sim eu tenho algum valor.
Que privilégio! Alguém que não merecia nada, Deus deu tudo. E não foi por merecimento nosso. Não é porque eu e você éramos pessoas boas. Não, né? O Newton ele é até bonzinho, né? Tem os seus temperamentos aí, ele se ira de vez em quando, né? Bate num colega porque não deu um pedaço de paçoca, mas lá no fundinho é bom. Não sou nada. Ninguém é. Ou você acha que sem Cristo você não seria capaz de fazer as piores atrocidades desse mundo? Você seria. Bastaria você ter a oportunidade. Ou na sua mente, você já não assassinou quantas pessoas? Ou no seu coração você já não desejou o mal para outro? Nunca. Nunca invejou a vida de outro? Nunca invejou o que o outro tem? Nunca. Isso sou eu, sou você. É o que a lei está mostrando. Mas em Cristo agora eu tenho a oportunidade de mudar essa vida. De ter um novo relacionamento com as pessoas e de ter um novo relacionamento com Deus também. Eu sou resgatado da escravidão. E é tão gostoso que quando eu sou resgatado dessa escravidão, primeiramente, eu sou adotado como filho. Verso 4 e verso 5 diz isso. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Você tem noção do privilégio que eu e você temos de ter crido em Cristo? Um escravo que é feito filho é um privilégio que ninguém tem. E é interessante que nós não mensuramos esse privilégio. A gente muitas vezes quer viver como vivíamos anteriormente, nós vamos ver isso. Nós somos filhos de Deus. Olha que privilégio. Eu nasci filho de... Criei em Cristo, agora eu sou o quê? Que privilégio eu e você temos. Filhos do Deus Altíssimo. Restaurados à sua imagem e semelhança. Posso agora espelhar, né? Nós vimos isso, né? Lá, já ensinei isso para vocês, casais. Não passa passar vergonha aqui não. Não é para vocês falarem. Ah, tá vendo? Ensinei direitinho, né, Natan? Ensinei direitinho. A gente aprendeu isso com o Davi Merck. Eu tenho essa possibilidade novamente de mostrar a glória de Deus, de mostrar Deus através da minha vida. Alguém que só mostrava coisas ruins, agora realmente pode mostrar coisas boas. A Bíblia diz: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe para que com seu esforço você possa ajudar aqueles que necessitam. Olha que coisa boa. Aquele que mentia, não mente mais, mas fale a verdade. Olha que coisa boa. Aquele que tinha o desejo para o adultério, não, agora eu tenho o desejo de ser fiel à minha esposa. Olha que coisa boa. E isso só posso ter acesso por ser filho de Deus. Agora eu tenho livre acesso a Ele. Quando você lê novamente Levíticos, só quem tinha acesso ao lugar santíssimo ou santo dos santos? O sumo sacerdote. Não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. E quantas vezes ao ano? Uma vez. Para um único motivo: fazer a expiação do pecado do povo. Não era nem para prestar culto a ele, tá? Era só para fazer a expiação do pecado do povo. Se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo fora do tempo determinado, ele simplesmente cairia duro lá dentro.
né? Conta-se que o sumo sacerdote tinha uma cordinha amarrada no tornozelo, tá? A aba da veste dele tinha sininhos, tá? Para quando ele entrasse lá dentro, se quem estava fora ouvisse que o sininho estava badalando, né? Ah, tá vivo, parou, puxa a cordinha porque o cara caiu duro lá, morreu. Agora não. Como filho eu tenho acesso livre e irrestrito ao meu Pai. Ao meu Pai. Eu não sou só adotado como filho, mas eu sou também dotado, aqui é de dar, tá? Com o Espírito Santo. Verso 6 vai dizer isso. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu sou a habitação agora do Deus vivo. Que privilégio é esse? Alguém que não tinha nem acesso a Deus. O povo, ele não podia entrar nem dentro, quando era o tabernáculo, nem no lugar onde se oferecia o sacrifício. Ele tinha que ficar na porta da tenda, do tabernáculo ali, era do lado de fora. Agora eu tenho livre acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Eu posso ter contato direto com meu Pai. Que privilégio é esse? Romanos 8, 15, 16. Eu estou usando bastante Romanos, porque Gálatas e Romanos são duas epístolas muito próximas. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sou a habitação do Deus vivo. O Espírito Santo que me dá a orientação em como eu devo agora caminhar nessa vida. Aquilo que eu devo ou não devo fazer, de que forma eu posso agradar a Deus. Ele me dá também a possibilidade de ter acesso direto a Deus. Além de ser adotado como filho, além de ser dotado com o Espírito Santo, eu também sou herdeiro de Deus. Verso 7 vai dizer isso. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Puxa vida. Olha a situação. Escravo, que é liberto, que é adotado como filho. Não só adotado como filho, mas é feito a habitação do Deus vivo. Não só feito a habitação do Deus vivo, mas se torna o quê? Herdeiro de Deus. Herdeiro das bênçãos celestiais que Deus tem para nós. Eu tenho agora nova vida. Eu não vou ter nova vida, eu tenho, é agora. Você já é uma nova criatura. Você já é filho de Deus. Você não vai ser filho de Deus. Você vai poder ter acesso livre e restrito. Você vai poder ver no novo céu, nova terra, Deus face a face, coisa que agora eu não posso. Que privilégio de um escravo que não era nada, que merecia a morte, mas que é resgatado e agora é tornado herdeiro. Ter um corpo perfeito, sem dor, né? Paulinho aqui, dores nas costas. Deus o libertou dessa dor. Dor no ombro, Deus vai libertar ainda dessa dor. Minha esposa, né? Dor aqui no quadril, nas mãos, nas veias da perna, que vai fazer cirurgia também. Lá no céu, não é nada. Que privilégio. Isso é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Um corpo incorruptível. Um corpo onde não há mais o peso do pecado sobre mim. Que privilégio nós temos. Resgatados, feitos filhos, a habitação do Deus vivo,
e herdeiro de Deus. Alguém que não merecia nada, e Deus deu tudo. Além de resgatado também por Cristo, eu sou liberto por Cristo. Verso 8 a 11 vai dizer isso. Paulo ele termina a exposição sobre o jugo da lei, sobre o porquê os Gálatas, as igrejas da Galácia estavam querendo voltar a viver sob o domínio da lei, demonstrando que uma vez que eu fui liberto, que eu fui resgatado da escravidão da lei, é meio ilógico eu querer voltar a viver sob a lei, a viver debaixo do jugo da lei, debaixo da escravidão da lei novamente. É o mesmo para nós. Se eu fui liberto da escravidão do pecado, eu não tenho mais o poder, o domínio do pecado sobre a minha vida, eu não tenho mais a penalidade do pecado sobre a minha vida, apesar de ter a presença, apesar de ter a possibilidade de pecar, por que então nós queremos voltar a viver debaixo daquilo que me escravizava? Se eu tenho liberdade agora em Cristo, por que eu quero viver como escravo novamente? E isso é insensatez, isso é, desculpa o termo, é burrice, literalmente. É como se você pudesse viajar de avião, né? A pessoa fala, eu te pago a viagem de avião. Não, mas eu quero ir de bicicleta. Mas você tem a passagem de avião, meu amigo. Por que você quer ir de bicicleta? Porque eu acho melhor, mais rápido. Não tem lógica. Mas são 10 mil quilômetros. Não tem problema não. Eu prefiro pedalar. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, esse cara é doido. Esse cara não está batendo bem da cacholinha não. Vamos internar ele. Dar os remedinhos para ele porque o bichinho o tic-tac não está funcionando direito não. É a mesma coisa aqui. Paulo está dizendo, olha, por que vocês querem voltar a viver como escravos se vocês são livres? Não tem lógica um negócio desse. Para que voltar a viver a velha vida se você tem uma nova vida agora em Cristo? E essa é a pergunta também que eu quero fazer para os irmãos. Por que muitas vezes nós queremos voltar a viver a velha vida se eu tenho liberdade em Cristo? Por ser liberto em Cristo. Primeiramente aí, eu não devo desejar minha vida velha. Verso 8 e 9 vai dizer isso. Antes de conhecer a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Paulo está dizendo, se você foi libertado da escravidão, por que você quer voltar a viver como escravo de novo? Se você não precisa mais ficar cumprindo todos os rituais da lei, por que você quer fazer isso de novo? Qual a finalidade disso? Você está ficando louco? E ele vai dizer isso nos capítulos anteriores. Vocês estão loucos de quererem voltar a viver como escravos da lei. E é loucura realmente. Mas é interessante que isso também se aplica a nós, não aplica? Nós temos total a liberdade para ter uma nova vida em Cristo. Mas de vez em quando nós fazemos o quê? Mas não posso mais fazer isso. Mas era tão bom. Aquilo me dava tanta satisfação. Era tão gostoso. Só um pouquinho não vai fazer mal. Que diferença faz? Depois eu aplico 1 João 1,9 na minha vida e está tudo certo. Só o desejo pela sua vida velha já é o quê? Só o fato de eu querer viver como antigamente já é pecado. Já estou errado. Porque eu não estou buscando experimentar a nova vida que Deus me deu. Eu não estou querendo viver como Deus quer, mas estou querendo viver como eu vivia antigamente. Estou desejando aquilo que eu tinha antigamente. E foi assim com o povo de Israel, não foi? Deus o liberta do Egito. Quando você vai lá em Números 16, 17, se eu não me engano.
Eles começam a reclamar com Moisés. Pô, Moisés, ó, não aguenta mais esse maná não. Não, né? Lá no Egito a gente tinha cebola, tinha peixe, tinha alho poró, né? Tinha todos aqueles temperos gostosos e bons, a gente podia comer à vontade. Eram escravos. Eram escravos. A gente está querendo um pouquinho de carne, né? Só esse maná aqui não está... já perdeu a graça. Quando você começa a ler, Deus fica irado contra a murmuração. Fala, tá bom. É assim que vocês querem? Beleza. Deus diz, olha, vocês não vão comer carne, nem 5, nem 10, nem 20 dias. Aí vocês vão comer 30 dias carne. Aí vocês vão comer tanta carne, mas comer tanta carne, que vocês vão fazer essa carne sair até pelos seus narizes. É assim que vocês querem? Tá bom, eu vou dar para vocês. Vocês desejam a velha vida? Tá bom, eu vou dar para vocês. Quer viver como antigamente? Tá bom. Mas, olha, vai sair podridão pelo teu nariz. Você vai se chafurdar tão grande no lamaçal, tão grande na lavagem, que vai sair lixo pelo seu nariz. Para que eu quero viver? Para que eu quero fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é lixo, literalmente? Para que querer fazer as coisas que desagradam a Deus, coisas que não me levavam à morte, não me davam uma nova vida? Romanos, falei que a gente ia bastante Romanos 8. A partir do verso 5, diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo. Então você deve pensar as coisas do Espírito, não as coisas da natureza humana. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente humana resulta em morte. É isso que vai me conduzir ao pecado. A morte, aquela velha máxima ainda continua. O salário do pecado é a morte, até mesmo para o cristão. Quando você termina de ler 1 Coríntios 11, quando tem a instrução da ceia, Paulo deixa bem claro, algumas pessoas estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. E ele diz, e não há entre vocês poucos que estão doentes ali é doença física, fracos ali é fracos espiritualmente, e alguns que dormem. O dormir é morto. Alguns cristãos de Corinto tinham morrido porque estavam tomando a ceia do Senhor de forma indigna. Estavam tomando a ceia do Senhor com pecado na vida, sem confessar. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Não adianta você achar que você pode controlar a sua mente sem ter intimidade com Deus. Não vai. Humanamente é impossível, porque nós nunca, humanamente, sem a ação do Espírito Santo, vamos deixar, ou vamos obedecer a Deus. Nunca. E é isso que o Romanos está dizendo. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Deseja viver de vida velha? Você não agrada a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, quer dizer, se você realmente é nascido de novo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E esse Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo,
pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu devo ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu não devo desejar viver como eu vivia antigamente. Eu não desejo, não tenho que desejar as cebolas, os alhos porós da minha vida, porque aquilo me resulta em morte. Como é triste ver um cristão desejando as coisas do mundo. Agora, pior que desejar é o seguir, é viver como na vida velha. Eu não devo viver como na vida velha, na velha vida. O segundo ponto aí. Então eu sou liberto por Cristo. Por ser liberto, eu não devo desejar minha vida velha. E por ser liberto, eu não devo viver na minha vida velha. Verso 10 e 11 diz isso. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações, o ano. Temo por vocês. Talvez meu trabalho, meu árduo trabalho em seu favor, tenha sido inútil. Eles tinham a desejo de falar, não, você tem que cumprir isso aqui. Olha, você errou, tá bom. Vai confessar seu pecado. Reze 10 Ave Maria, 9 Pai Nosso, tá tudo certinho. Com o joelhinho no milho, tá? Brincando, não fala isso não. Preceito humano. Não faça isso, não faça aquilo. Isso é errado, isso não pode. Não, cuidado. Preceito humano. Eu não preciso mais viver como eu vivia antigamente. Eu tenho liberdade. Eu não preciso mais viver, se eu não celebrar o dia dos namorados, nossa, minha esposa pode me bater, né? Ela vai chamar, mas isso não é pecado. Não, se você não celebrar o dia dos namorados, você pecou. Porque Deus não se agrada que você não celebre o dia dos namorados. Alguma coisa assim na Bíblia? Eu não vi. Mas tem muita igreja que faz isso. Cristã. Não, você não pode fazer isso não. Deus não se agrada, hein? A Bíblia diz isso realmente. Se você não der seu trízimo, né, Deus vai pesar a mão contra você, né? Se você não passar no tapetinho vermelho, né, pisando no sal grosso, com a ruda na orelhinha, você, preceito humano. Onde está dizendo isso na Bíblia? Mas a gente quer viver dessa forma, viver escravos daquilo que nós fomos libertos. Viva como livre em Cristo. Nós não precisamos ficar guardando preceitos humanos, coisas humanas que homens estabeleceram. Nós temos liberdade em Cristo. O que você tem que obedecer é a palavra do Senhor, o que ela diz, porque é o que Deus diz que eu devo fazer. E ponto final. 1 Coríntios 5,17 vai dizer isso. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou. A minha velha vida acabou. E uma nova vida teve início. A partir de Cristo eu sou feito uma nova criatura. Eu tenho nova vida. Eu não preciso mais viver pecando. Eu não preciso viver mais desejando aquelas coisas que me prendiam, que me amarravam, que me distanciavam de Deus. E como é duro nós vemos cristãos que, além de desejar viver dessa forma, vivem dessa forma. Não adultere, e você vê o camarada fazendo isso. Não minta, o cara, nossa, você pode confiar até no Lula, mas nele não. Desculpa aí se tem algum lulista aqui, tá? Desculpa, na intenção. Mas é assim. Mas é triste, dá risada, mas é realidade. Tem pessoas que se eu não pecar hoje, não estou feliz. Se eu não satisfazer minha carne hoje, o dia não vai bem. Eu tenho que satisfazer minha carne hoje para meu dia render. Para com isso. Você foi liberto.
Você é filho do Deus vivo, a habitação do Deus vivo. Não é para você viver como vivia antigamente, você tem uma nova vida. E que privilégio nós temos uma nova vida. Uma vida que agora me dá vida, não me conduz à morte. Colossenses. Pulei, saí de Romanos, vou para Colossenses. Colossenses 2. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. É sobre Cristo que eu devo edificar minha vida, não sobre as coisas deste mundo, não sobre os meus prazeres, não sobre os meus desejos. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habitam em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual. Aqui é o sentido, todo judeu era para ser circuncidado, para mostrar que ele era da nação de Israel. Paulo está fazendo uma analogia, eu sou circuncidado espiritualmente para mostrar que eu sou o povo de Deus, eu sou separado do mundo, tá? Eu tenho uma nova relação com Deus, no qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados em Cristo, lembra? E com ele foram ressuscitados para uma nova vida. Morreu o velho homem, ressurgiu um novo homem. Por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Cristo, ao crer em Cristo, nós estamos mortos para as coisas deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Não adianta você querer viver como um monge, enclausurado lá, né? Isolado do mundo. Não vai resolver nada. Se Cristo não for a razão do seu viver. Porque mesmo um monge enclausurado, livre de tudo, né? De tudo que esse mundo pode oferecer, ele ainda peca. E nós vemos isso, esse escândalo de abuso sexual e infantil dentro da Igreja Católica. Nilton, mas eles são padres, mas eles não estão vivendo livres das coisas deste mundo. O seu coração ainda deseja chafurdar lá no lixo,
Viver comendo esterco. É assim que você quer viver? É assim que você quer viver? Um livre, mas que é escravo de si mesmo? De que forma você está vivendo então? Como escravo dos seus desejos, das coisas deste mundo, ou como livre? Como nascido de novo, nós somos resgatados, libertados da escravidão. Agora, em gratidão a Deus, em gratidão a Cristo, porque eu não merecia isso. O meu merecimento era a morte. Mas Deus, por amor a mim e a você, enviou Cristo Jesus para morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia. E se não é a ressurreição de Cristo, meu amigo, nós estaríamos perdendo o nosso tempinho aqui. Porque é a ressurreição de Cristo que torna a minha fé válida. É a ressurreição de Cristo que me dá vida, não é a morte dele. A morte dele me perdoou os pecados, mas a ressurreição dele me dá vida. A ressurreição dele me dá o Espírito Santo. A ressurreição dele me dá herança com ele. A ressurreição de Cristo me torna filho dele. E eu vou fazer da ressurreição nada? Querer viver como escravo, como morto? Sem Cristo eu sou um escravo. Em Cristo eu sou resgatado, sou libertado, sou adotado, sou dotado com o Espírito Santo e tenho herança celestial. Mas para finalizar, nós podemos pensar que, já que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Pode. Só que tem 3 versos que eu gosto muito de usar para isso. 1 Coríntios, isso aí não está na anotação, se você quiser, anota. 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 10,23, 1 Coríntios 10,31. Todas as coisas me são, mas nem todas. Todas me são lícitas, mas eu não posso me deixar governar por nenhuma delas. É o que eu não posso deixar ser escravo de nenhuma delas. Isso é 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 10,23, todas as coisas me são, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas. 1 Coríntios 10,31 vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu tenho liberdade de qualquer coisa. Ok, todas as coisas me são. Então você tem liberdade para fazer o que quer? Sim ou não? Sim. Só que tem uma regrinha aí. Mas nem todas. Opa! É lícito fazer tudo? Sim. Ela convém? Milton, eu acho que não convém não. Então ela deixou de ser lícita. E se ela deixou de ser lícita, se você o fizer, você está pecando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Ela é lícita, ela convém fazer, não tem problema fazer não. Ela pode te escravizar? Ela pode fazer você, isso que você faz pode ter domínio sobre você? Nilton, pode. Então ela não convém e ela deixou de ser lícita. Então você não faça. Porque se você fizer alguma coisa que convém, mas que te escravize, ela é pecado, porque deixou de ser lícita. Beleza, ela convém, ela não me escraviza, mas aí eu vou para 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Ela vai ser proveitoso? Ela vai fazer o nome de Deus ser engrandecido? Você vai causar mal a algum irmão se você fizer o que você vai fazer? Algum irmão pode se escandalizar se você fizer determinada coisa? Sim ou não? Você tem que fazer esse peso. Se eu fizer determinada coisa, talvez um irmão, se escandalize, se vê, se souber. Eu posso causar escândalo para pessoas, para meus irmãos em Cristo, mas você também pode causar escândalo para um não cristão, se você fizer aquilo. Você pode levar um não cristão a tropeçar? Nilton, eu posso. Então ela também deixou de ser lícita, porque ela não é proveitosa.
Está vendo? Algumas coisas Deus não diz claramente. A Bíblia não diz, não fuma. A Bíblia não diz, olha, não pinte o seu olho, você não usa maquiagem. Não diz isso. Mas eu tenho que passar por essas peneiras. Convém? Convém, você faça. Não convém, não faça, porque não é lícito. Convém, mas pode me escravizar. Então ela parou na segunda peneira. Então também deixou de ser lícito. Convém, não me escraviza, mas não é proveitosa. Eu posso levar o irmão meu ou a mim mesmo a tropeçar, ou até um não cristão tropeçar. Então ela parou na terceira peneira. Não faça, porque deixou de ser lícita. Mas tem uma quarta peneira. Quer comam, quer bebam, ou faça outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Ela passou pelas três peneiras. A quarta peneira é: isso que você está fazendo vai redundar em glória para Deus? Isso que você está fazendo é só um desejo pessoal, ou de satisfação pessoal, para satisfazer um desejo seu da carne? Ou isso que você está fazendo é para Deus ser honrado? Se é para satisfazer um desejo seu da carne, não faça, porque isso também é pecado. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. É 4 peneirinhas que você tem que passar na sua vida, para tudo que você faça. Você tem liberdade para tudo, mas você precisa peneirar tudo nessas 4 peneiras. É conveniente? Convém. Me escraviza? É proveitosa? Quer dizer, eu vou causar tropeço no cristão ou no não cristão? E por último, isso vai redundar em glória a Deus? Se ela passar por essas 4 peneiras, meu irmão, faça, porque você tem liberdade para fazer. Isso não é pecado. Agora, se ela parar numa dessas 4 peneiras, não faça, porque se você o fizer, você vai estar desonrando a Deus. E isso é pecado. Isso é pecado. Como você quer viver? Escravo ou livre? E somente em Cristo nós somos plenamente. Só em Cristo nós somos plenamente livres. Livres. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque em Cristo nós temos uma nova vida. Nós podemos viver realmente não como escravos das coisas deste mundo, dos nossos desejos, das nossas vontades, mas viver sobre a tua orientação, sobre o teu domínio, sobre o teu controle sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Obrigado porque nós podemos ser livres em Cristo. E que nós possamos saber usar dessa liberdade também. Não para satisfazer os nossos desejos, mas em tudo que fizermos, o seu nome ser honrado e glorificado. Porque este é o seu desejo para as nossas vidas. Que tudo que façamos para o seu louvor, a sua honra e a sua glória. E que desde já nós possamos aprender esse princípio em nossas vidas e aplicá-los também. E que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém.